Olá, meus amigos e minhas amigas do Em Nome da Filosofia. Estaremos dando continuidade na nossa conversa informal no dia de hoje, né, para vocês compreenderem que a filosofia realmente tem o poder de transformar a pessoa, de torná-la mais crítica, de torná-la mais ativa em relação à vida e às coisas que ocorrem. Então, no Em Nome da Filosofia, eu volto a tematizar as questões que estávamos discutindo na última vez. É o seguinte, os primeiros filósofos, né, eram mesmo os filósofos da Jônia, que ficava na Ásia Menor, eram gregos. E esses gregos não surgem do nada, eles vão aparecer, né, em meados do século 11, 12, antes de Cristo, veja bem, é tudo antes de Cristo, através de grupos que vieram, né, do norte da região que constitui a Grécia, e eles são vindos, né, eles chegam através de grupos, de hordas, de tribos, que são chamados de eólios, dórios, jônios e aqueus. Não necessariamente nessa ordem. Mas os jônios foram principalmente para a Ásia Menor. E é lá, na Ásia Menor, na cidade de Mileto, que nós vamos encontrar, então, os primeiros filósofos. Diríamos que entre os filósofos que constituem a escola jônica, porque escola aqui não tem o sentido de escola tal como a conhecemos hoje, mas escola é uma reunião de homens, né, importantes da época, que não tendo nada para fazer vão, na realidade, se reunir para conversarem a respeito das coisas. Inicialmente eles conversam sobre as tradições míticas, sobre os deuses gregos, né? Então, depois disso, né, nós vamos ver que eles começam a discutir sobre o que é o princípio primeiro de todas as coisas. Em grego, esse princípio é denominado de arché, ou seja, aquilo que é o mais antigo. E a preocupação é exatamente de saber, né, como essas coisas vão surgir, como tudo surgiu no mundo. Porque eles não mais acreditam que são os deuses, né, que fantasiam a imaginação coletiva dos gregos de um modo geral. Então, o filósofo, na sequência, que também pertence à escola jônica, como eu estou dizendo, é Heráclito de Éfeso. Éfeso é uma cidade, né, que fica também na Ásia Menor. Então, Heráclito vai dizer que não há nenhum tipo de ser, porque todas as coisas encontram-se em movimento. Isto é, tudo muda, gira com uma velocidade incrível e, portanto, o ser, né, não pode ser captado. No entanto, ele simboliza, né, essa velocidade, esse devir, segundo ele mesmo, como sendo o fogo, porque o criptar do fogo é sempre algo que não se repete. Então, é de Heráclito a frase: você não pode banhar-se duas vezes no mesmo rio. Isso porque, né, segundo ele, as águas já não seriam mais as mesmas e nem você seria mais o mesmo. Olha que coisa interessante, não é? Mas na Grécia dos pré-socráticos, e agora nós estamos voltando ao VI século, né, vamos encontrar Parmênides, que é um eleata. Ele pertence a uma escola chamada eleática. A escola eleática vai dizer, não é, que o ser é uno, imóvel, não é, e está constituído de uma grande esfera, não é, e que para além dessa esfera nada existe e, portanto, nada pode ser pensado a não ser aquilo que estaria dentro da esfera. Isso vai gerar uma polêmica entre Heráclito e Parmênides e as coisas vão só, né, complicando cada vez mais, porque alguns fazem adesão
ao pensamento de Heráclito e outros ao de Parmênides. É bom dizer que Heráclito de Éfeso é chamado de o obscuro, né? Ele era um homem taciturno, desses que assim não tem uma convivência com as outras pessoas. Então, Heráclito e Parmênides vão constituir aí, né, a dupla que será objeto de discussão. O que um afirma, o outro nega e vice-versa. Para Parmênides, então, todas as coisas são fixas. Para Heráclito, todas as coisas estão em movimento, isto é, numa dinâmica cujo nome é devir, vir a ser, tudo se movendo, né, ao mesmo instante. Então, as escolas que vão se constituir, né, ao longo de um período que vai do século VI a.C. até ao 4 a.C., são escolas denominadas na seguinte ordem, ou não há uma ordem. A primeira é a escola jônica, dos 3 famosos filósofos, Tales, Anaximandro e Anaxímenes. A segunda é chamada de escola eleática, da qual, né, o principal representante é Parmênides, de Eleia. A terceira escola é chamada de escola atomista e nós vamos ver aí que eles afirmam que as coisas são constituídas de átomos ou de homeomerias, né? São pequenas partículas e essas partículas dariam origem a todas as coisas. Estamos falando de Demócrito, né? Estamos falando de pensadores que vão tentar explicar a origem da natureza e a origem do cosmos. Portanto, a outra escola, que é a última, é chamada de escola pitagórica, não última na sequência, mas essa vai acontecer, vai se desenvolver na Península Itálica, que é chamada de Ásia, que é chamada de Magna Grécia, perdão, a Magna Grécia. A Magna Grécia, então, né, é povoada de inúmeros grupos de pitagóricos, mas há uma dúvida a respeito da existência mesmo de Pitágoras. A tradição conta sobre ele muitas lendas. Não sabemos se ele existiu de fato. Então é isso que eu estou tentando dizer a vocês. Mas a tradição grega também diz que foi Pitágoras que, em primeiro lugar, explicou, né, que ele era um filósofo. Isto vai acontecer quando ele é interrogado sobre o que ele fazia. E ele disse: eu sou um filósofos, isto é, eu sou um filósofo, um amante da sabedoria. Então, a filosofia aparece, né, como a busca por uma sabedoria que nem a religião e nem a ciência posteriormente responderão, né? Como nós sabemos, foi Bertrand Russell que afirmou que a filosofia fica entre a ciência e a religião. Tudo isso vai nos levar, né, a grandes indagações. Então, os filósofos gregos são descendentes, não é? Portanto, dos aqueus, dos eólios, dos dórios e dos jônios. E esses vieram, então, povoando toda a região que vai se constituir na Grécia, embora a Grécia não seja uma nação, ela não é uma nação, né, com um rei único governando. Cada cidade tem vida própria, tem rei próprio, tem uma estrutura cultural própria e religiosa. Então, nós colocamos agora, né, um ponto final aqui para darmos continuidade posteriormente. Eu aproveito a oportunidade para dizer para vocês, se gostarem, deem um like e também me promovam se quiserem, não é? E se vocês puderem, inscrevam-se no canal. Isso é muito bom para mim.
compartilhem, não é? No sentido de tornar essa conversa sem compromisso, que não é aula propriamente dita, mas é a conversa de boteco, né? E vocês sabem que eu gosto muito de falar e, portanto, é assim mesmo que as coisas vão ocorrer. Um grande abraço para vocês.